O Banco Central decidiu nesta quarta-feira reduzir em 1 ponto percentual a taxa básica de juros da economia brasileira, conhecida como Selic, de 11,25% para 10,25%. Com essa decisão, o Banco Central manteve o ritmo de redução proposto na reunião em abril, na qual a taxa também foi reduzida em 1 ponto. Esse é o 6º corte contínuo da taxa e, com este resultado, os juros recuam ao menor patamar desde o início de 2014. E para falar da economia, e quem está aqui para comentar este assunto e outros assuntos relacionados à economia é Richard Rittenband. Muito obrigado. Pedro. Tudo bem? Boa noite, Richard. Bom, vamos começar então com a taxa Selic. Esse corte de 1 ponto percentual significa o quê, Richard? Já era esperado, né, pelo mercado, pela uma grande maioria dos economistas. Poderia ter sido maior, não foi maior, porque a crise política já começou a respingar e também o próximo corte, que a próxima reunião é em julho, que era esperado ser mais um corte agressivo, já vai ser menor do que esse, que foi de 1 ponto percentual. A expectativa é que seja de 0,75 ponto percentual, mas a gente vai cair finalmente abaixo dos 2 dígitos, né? E eu acho que o grande problema do país central são os 14 milhões de desempregados e seus familiares. Acho que essa questão que a redução da taxa de juros de forma agressiva ajuda, contribui para a recuperação da atividade econômica, aumentar o consumo, os investimentos, mas tem uma série de problemas ainda que o país tem que enfrentar e um deles justamente é o que a gente vai ver agora em relação ao sistema tributário. Então vamos colocar aqui na tela as obras que você preparou aqui para a gente. Primeiro lugar, o sistema tributário brasileiro, a gente paga 33% do PIB mais ou menos, vai para impostos. Então, é uma carga tributária elevada, é a maior da América Latina e as pessoas não sentem que tem o retorno desses impostos. Foi feita uma pesquisa pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação e o Brasil ficou em último lugar em retorno dos impostos. Então, a gente paga impostos elevados e não sente o retorno deles. A gente lembra que amanhã, dia 1º de junho, vai ser o primeiro dia que o trabalhador vai poder ficar livre dos impostos, né? Porque ele trabalhou esses 5 primeiros meses do ano, basicamente nas contas que foram feitas, só para pagar imposto. Só para pagar imposto. E aí eu trouxe aqui uma pequena visão para a gente entender essas distorções e injustiças do sistema tributário brasileiro. Esse aqui é um ranking de 30 países e tem a carga tributária. Então, é o percentual do PIB que vai para determinado tipo de imposto. Por exemplo, o Brasil está indo na contramão do mundo ao ser um dos campeões do planeta em tributar produtos e serviços. Você vê que ele está em segundo lugar, a Hungria em primeiro, 16,28% da carga tributária brasileira está concentrado em produtos e serviços. Isso tem 2 implicações importantes. Produtos e serviços de qualquer espécie, Qualquer espécie. Aí tem implicações importantes. A primeira, a perda de competitividade do país, os nossos produtos, eles perdem competitividade. E o mais importante, proporcionalmente, esse sistema tributário faz com que os mais pobres acabem pagando mais impostos proporcionalmente. Como a maior parte da renda das classes menos favorecidas vai para produtos e serviços, eles acabam pagando proporcionalmente mais impostos. Porque a próxima tela vai ficar bem claro isso. A gente é o campeão, então, um dos campeões mundiais de tributar produtos e serviços. E, na próxima tela... Vamos colocar aqui, então, a próxima tela para continuar a explicação, depois da carga tributária. E agora? E aqui somos, dos 30 países estudados, o lanterninha, ou seja, o que menos tributa renda, lucro e ganho de capital. Então, a gente tem uma distorção. A gente está tributando muito produto e serviço e tributando pouco renda, lucro e ganho de capital. Você vê a Dinamarca em primeiro lugar, tributa a carga tributária de 33,2%, depois Islândia, Nova Zelândia, Noruega, países escandinavos que têm alta carga tributária, mas tem um retorno para a sociedade. Em último lugar, o Brasil, carga tributária de 52%. Essa renda, lucro e ganho de capital seria o lucro dos empresários, das empresas? Isso, por exemplo, dividendos no Brasil, ele não tem tributação alguma. Então, o dividendos ele é isento de tributação. Então, você tem um desbalanceamento. Você tá tributando muito produto e serviço, encarecendo, tanto que no dia dos sem impostos, que é amanhã, 1º de junho, as pessoas vão conhecer uma série de produtos sem os impostos. Então, elas vão ver que vai cair pela metade, tem os que vão cair por 1/3 do preço. Então, é muito imposto concentrado em produto e serviço. Só que a gente não tributa muito renda, lucro e ganho de capital, mas também tem uma outra injustiça com quem ganha menos, que é o seguinte, a tabela do imposto de renda, pessoa física.
Como é que funciona isso? Como o governo ele não vem atualizando essa tabela pela inflação, a pessoa que ganhava R$2.000 há 10 anos atrás e continua ganhando R$2.000 hoje, é totalmente diferente. Ela tem um poder de compra muito menor. Ela compra menos coisas, só que ela está pagando o mesmo imposto. Então, olha só, no valor atual, a faixa de isenção, ou seja, que você está livre de pagar o imposto de renda pessoa física, é de R$ 1.903,98. Se essa tabela fosse corrigida pela inflação, como deveria ser, seria esse valor aqui. Exatamente. Estaria isento do imposto de renda pessoa física quem ganha por mês R$ 3.454. Ou seja, são mais pessoas pagando impostos do que deveriam. Agora, pergunta, por que o governo não corrige essa tabela? Tem o problema das contas públicas, mas assim, é uma injustiça. Deveria cortar uma série de privilégios, desperdícios e fazer essa justiça que você vê. Taxar a renda e o lucro. Isso, balancear melhor, você vê que a reforma tributária é essencial. Aí pensando também nas empresas, né? Será que é fácil a vida do empresário? Olha só, tem um indicador aqui do Banco Mundial, tempo para apurar e pagar impostos que as empresas levam em horas. O Brasil, campeão mundial disparado, as empresas levam 2.038 horas. Portugal, as empresas só levam 378 horas. Chile, 291 horas. Índia, 241 horas. Suécia, que é o país que você menos tem burocracia, 122 horas. Então, assim, o imposto no Brasil, além de tudo, é complicado para ser calculado, é complicado para ser pago. Então, assim, você tem uma série de distorções. E o ponto final dessa questão tributária é que o governo ainda ele é muito ruim para cobrar impostos. Se a gente for pegar a dívida ativa da União, que é quanto deveria ter entrado nos cofres públicos, já passou, Pedro, de mais de 2 trilhões de reais, sendo que mais ou menos mais de 1 trilhão disso são dívidas tributárias, ou seja, que as empresas deixaram de pagar e os governos não conseguiram receber, a União não conseguiu receber esse dinheiro. E aí fica na justiça, tem esses programas de parcelamento, tem empresas que nem existem mais e você não consegue, perdão de dívida, que você não consegue receber. Então, assim, são questões que são vitais que o país tem que debater e eu acho que uma delas, com certeza, seria uma reforma tributária para fazer justiça e a gente sair da contramão do mundo, deixar de tributar tanto produtos e serviços, tributar mais renda, lucros, dividendos e fazer esse balanceamento e também o governo ter um mecanismo mais eficiente de cobrar essas dívidas tributárias. Muito bem, Richard, muito obrigado pela sua participação. É importante explicar o tanto que a gente paga de imposto justamente amanhã, que vai ser marcado pelo dia do sem imposto, né? Vários produtos aí as pessoas vão ter a noção, com a redução desses impostos, sem esses impostos, na verdade, e aí o pessoal vai poder ver quanto na verdade, poderia estar pagando pelo mesmo produto. Tá certo, Richard. Boa noite para você.